Então vamos à meditação na palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos nesta manhã. Nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, fala com cada um de nós. Queremos, Senhor, estar sensíveis ao Teu chamar, sensíveis à Tua voz, sensíveis às Tuas instruções. Ajuda-nos, Senhor, toma-nos pelas mãos. Em nome de Jesus, amém. Achei interessante que a pastora Ana, também durante o louvor, falou muito sobre cada um de nós ter as suas dificuldades. Ela falou isso algumas vezes, vocês repararam? E, de fato, cada um de nós tem as suas dificuldades. Às vezes, a minha dificuldade de hoje é uma, amanhã é outra. Ontem, ou há alguns anos atrás, era outra. E daqui a alguns anos para frente, será outra totalmente diferente. O que não nos falta é dificuldades. O que não nos faltam são desafios. E quando eu penso num personagem que foi atacado, que foi perseguido, que passou por desafios grandes, eu penso em Davi. Este, não só ele, mas este é um personagem que passou por muitas e diferentes tribulações. Desde antes mesmo de Davi saber qual seria o seu chamado final, ele foi levantado como pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. E já ali, ele teve alguns desafios. A Bíblia nos conta que, por certa vez, um leão chegou. Por outra vez, um urso chegou. Mas Davi não olhou para o tamanho do urso ou para o tamanho do leão. Ele olhou para aquilo que ele precisava fazer. Ele olhou para aquilo que Deus tinha confiado em suas mãos. E olhando para o que Deus tinha confiado em suas mãos, ele olhou para aquele que podia lhe dar a resposta. E Deus capacitou Davi para que ele destruísse o leão, destruísse o urso e mantivesse a integridade das ovelhas. Anos mais tarde, Davi se viu com outro problema. Um problema que talvez ele pudesse olhar e falar, esse problema nem é meu. Ele foi visitar seus irmãos no acampamento do exército e viu um certo filisteu que se levantava contra o exército do Deus vivo. Quem é esse? Davi falou. Quem é esse Golias? Quem é esse filisteu? Esse incircunciso, ou seja, esse que não tem parte com o Senhor, quem é ele? Quem é ele para se levantar contra nós? Davi, mais uma vez, não olhou para o tamanho do problema. Ele não olhou para o gigante, mas ele olhou para Deus e para aquilo que Deus já havia confiado em suas mãos. Porque Davi já tinha sido ungido por Samuel. E Davi, entendendo o que Deus tinha para ele, ele se coloca para aquela luta. E nós, como bem sabemos, ele sai vitorioso. E podemos nos lembrar aqui de tantas outras coisas que Davi passou. Davi depois foi perseguido por Saul. O mesmo Saul que o louvou depois da vitória contra Golias. O mesmo Saul que o louvou quando Davi foi tocar a harpa para ele e ali ministrou sobre a vida de Saul e Saul foi liberto. Esse mesmo Saul tornou-se um perseguidor para Davi. E quantas vezes Davi precisou se esconder? Quantas vezes Davi precisou fugir? Quantas vezes Davi se sentiu sozinho? Davi se sentiu no fundo do poço. Quantas vezes Davi olhou para os lados e só via profundezas, escuridão,
trevas, desafios. Às vezes acontece isso com a gente. Às vezes nós olhamos para o lado e parece que as lutas não têm fim. Mas isso não impediu Davi. E eu quero te convidar então a abrir comigo no Salmo de número 18. Salmo de número 18, que se intitula Cântico de Vitória. Cântico de Vitória, ou seja, foi um salmo que Davi escreveu no meio da luta? Não. Foi um salmo que Davi escreveu depois de ter vencido lutas. Então é um salmo que a gente pode usar como instrução para nós. Ele vai contar nesse salmo segredos importantes de como nós devemos lutar, como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos posicionar para alcançar esta vitória. Esse salmo ele é tão importante que ele não está escrito só aqui. Ele tem um repeteco dele, ou a gente pode considerar que ele é um repeteco do que está escrito lá no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, tem esse salmo. Algumas palavrinhas diferentes, mas esse salmo. O mesmo conteúdo. Tem algum motivo para Deus querer ter registrado isso na palavra 2 vezes. Amém? Então, nós vamos aqui dar uma passeada nesse salmo hoje e ver coisas preciosas que Deus tem para nós. Versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Vamos parar por aqui por enquanto. Nos 3 primeiros versículos, nós temos o quê? Uma declaração de quem ele é. Davi diz, eu te amo, Senhor, força minha. Minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, meu rochedo, meu refúgio, escudo, força da salvação. E aí Davi vai dizendo quem ele é. O primeiro ponto que nós precisamos ver aqui é que eu preciso saber quem é Deus. Se eu sei quem é Deus, eu sei que não há nada maior do que Ele. Eu sei que não há nada que seja impossível para Ele. Eu sei que Ele tem uma voz que tem poder para fazer e chamar à existência o que não há. Nós lemos no começo do culto, Ele vai fazer brotar rios no meio do deserto. Então, parece que não tem. Não tem. Deus pode fazer. Primeiro ponto é saber quem Ele é. Conhecer este Deus na sua inteireza. Davi provou quem Ele era. No dia a dia, desde o início do seu ministério. Desde o início da sua vida, Davi foi
conhecendo Deus e reconhecendo a sua total dependência dele. Ele sabia que não haveria refúgio se não fosse em Deus. Que não haveria força se não fosse em Deus. Que não haveria salvação se não fosse em Deus. Davi sabia que tanto para atacar quanto para defender, ele precisava de Deus. Este Deus de Davi é o nosso Deus. Precisamos então saber quem Ele é. Você sabe quem é Deus? Precisamos saber quem Ele é. E Davi, munido desse reconhecimento de quem Deus era, ele sabia que ele podia enfrentar essas batalhas. E não eram poucas batalhas. Nos versículos 4 e 5, como é que ele descreve essas batalhas? Laços de morte me cercaram. Laços de morte me cercaram. Torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram. Tramas de morte me surpreenderam. Você acha pouco isso? Ele reconhecia que era uma coisa angustiante. Quando a gente fala que alguma coisa é infernal, com certeza é a pior angústia que a gente pode pensar. É claro que aqui Davi também reconhecia que tinha coisa que vinha do inimigo. Tinha ataque aqui que vinha do inimigo. O inimigo está me perseguindo. O diabo está se levantando contra mim. E hoje eu quero te colocar aqui para pensar e reagir como a Davi reagia. Quem é o diabo? Quem é Golias? Quem é Saul? O meu Deus é maior. Laços de morte me cercaram. No caso de Davi, aqui se referia de fato a ter a sua cabeça a prêmio. Ele tinha que se esconder porque queriam de fato matá-lo. Era uma coisa de guerra física. Hoje em dia, alguns de nós podem estar sofrendo isso também. Nós oramos, por exemplo, por Moçambique. Alguns lugares há mais perseguição religiosa. Então, às vezes, alguns de nós que se levantam estão sofrendo perseguição contra a sua própria vida mesmo, de guerra, de bala, de prisão. Mas nós que vivemos aqui, talvez não estejamos assim. Um ou outro, talvez. A gente sabe que há zonas de conflito também aqui, na nossa cidade. Cada vez mais está perigoso, não é? Botar o pé para fora de casa é perigo na certa. É ou não é? É. Com qual diferença? A gente sabe quem está indo com a gente. Mas laços de morte, a gente pode pensar em muitas outras coisas. Luta contra doenças, diagnósticos impossíveis. A gente pode pensar em acidentes. Às vezes você sai e, de repente, tudo muda. Um acidente difícil, alguma coisa ameaçador para a vida. A gente pode pensar em relacionamentos tóxicos. Tudo isso são coisas que são laços de morte. Alguém que foi preso injustamente por algum motivo. Laços de morte. Muitos são os laços que tentam puxar o nosso pé. Quando eu penso nisso, quando ele fala do laço do morte, eu só penso nisso, puxar o pé e botar a gente de cabeça para baixo. Né? Como o cowboy que laça o pé, puxa. E esses laços, eles puxam a gente e tentam mudar o nosso foco, o nosso modo de olhar. Se a gente olha as coisas de cabeça para baixo, a gente vai olhar diferente do que de quem olha por cima. Concorda? Então, os laços de morte tentam nos puxar, tentam nos enredar, tentam mudar a nossa visão, tentam distrair o nosso olhar. Mas Davi sabiamente começou esse salmo declarando quem é Deus.
E se eu sei quem é Deus, não importa que tentem embaçar a minha visão, eu continuo enxergando quem Ele é. E Davi continua com as torrentes de perdição. Davi era um homem que sabia o que era tentação. Davi foi um homem que caiu na tentação. Ele não era perfeito. Nós não somos perfeitos. Muitas vezes as tentações se levantam, sim. Às vezes nós mesmos nos colocamos em tentação. Nós mesmos somos esse laço. Torrentes de tentação, perdição, me impuseram terror. Tem lutas que nós passamos independente dos nossos erros ou das nossas más escolhas. Mas tem lutas que às vezes passamos por consequências dessas escolhas. E mesmo assim, quando isso acontece, Deus nos diz: há um lugar para você em mim. Há um recomeço para você em mim. Basta fazer o quê? Se arrepender. Basta voltar ao lugar onde você errou e mudar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não impediu que ele caísse, mas isso fez com que ele pudesse se reerguer. Quando nós temos um coração pronto a escutar, pronto a ouvir a repressão e não a rebater, um coração ensinável é capaz de voltar ao ponto certo. Um coração ensinável é capaz de verdadeiramente falar: Senhor, eu pequei contra ti, mas eis-me aqui, eu quero fazer diferente. Eu quero consertar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero me purificar, eu quero estar santo para me apresentar e cumprir o teu propósito. Davi sabia fazer isso. Será que nós temos feito? Será que nós temos sabido voltar a este lugar de arrependimento? Este lugar tão importante. Não importa se você é o último dos plebeus ou se você é o rei mais importante da terra. Este lugar de arrependimento é para todos nós. E Davi, que começou como um pastorzinho, um filho que ninguém achava que ia ser ele o escolhido, e virou o rei de Israel, não importou em qual fase da vida dele e de nível de importância social que ele tenha atingido, ele continuava sabendo que aos pés de Deus ele era o mesmo. Que aos pés de Deus ele voltava ao pó, ele se entregava ali por completo e ele permitia: Senhor, me molda, me ajusta, aperta onde precisa apertar, porque eu preciso acertar, porque eu preciso estar pronto. Davi sabia aonde estava Deus e a quem ele precisava clamar. No versículo 6, nós lemos: na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Me chama muita atenção aqui, porque Davi fez questão de botar que Deus ouviu de longe. Ele não fala que Deus estava aqui pertinho. Ele fala: Deus ouviu do seu templo. Onde é o templo de Deus? Deus não estava do lado, mas Davi sabia que não importava a distância, ele estava. Do seu templo ele ouviu. Cada vez mais o mundo tenta dizer para a gente que Deus é um Deus de longe. Deus não está aqui. Isso é besteira, não fala isso para Deus. Ele tem outras coisas para se preocupar. Tentam nos distanciar de Deus cada vez mais. Mas isso é uma mentira. Deus é um Deus que está perto.
se nós estivermos perto. Não existe barreira física que nos separe de Deus. E mais à frente nós vamos conversar sobre o que pode talvez nos separar. Mas não existe uma barreira física que nos separe de Deus. No seu templo, Ele nos escuta. Ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Então não importa se você está embaixo de tudo, ou se você está no topo de uma montanha. Ele te vê. Ele te escuta. Basta nós sabermos que nós temos essa capacidade de o invocar. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Me lembrei agora de Pedro. Pedro foi chamado por Jesus, andou sobre as águas. No momento de fraqueza, de medo, ele afundou. Mas deu tempo dele fazer o quê? Chamar. Ele chamou por Jesus. E Jesus o ergueu das águas. Invoque o Senhor. Não importa em qual angústia que você esteja. É uma ameaça de perda de emprego. É um desafio amoroso. É uma decepção. É uma depressão. É uma crise de ansiedade. É um medo de perder alguém. Não importa. Na sua angústia, clame ao Senhor. Na sua angústia, clame ao Senhor e Ele ouvirá a sua voz. Deus, Ele ouve e reconhece a nossa voz. Outra figura que me vem à mente é de uma criança buscando por seus pais. Não importa se a criança está na escola, os pais nem estão lá. Se acontecer alguma coisa com a criança, o que ela vai fazer? Mãe, pai. Se a gente tiver com uma igreja cheia aqui, acontecer alguma coisa com a criança lá na ponta e o pai e a mãe estiverem aqui. Se essa criança levantar a sua voz e gritar, mesmo que esteja um falatório aqui, a mãe e o pai vão ouvir. Vão ou não vão? O que aconteceu? Fulaninho está precisando de mim. É assim. Deus é assim. Na minha angústia eu clamei ao Senhor. E aí Davi vem discorrendo sobre a grandeza de Deus. Ele discorre nos próximos versos de uma maneira que ele fala que o sobrenatural e o natural respondem à voz de Deus. As águas, os trovões, os anjos, a fumaça, os montes. Davi vem descrevendo tudo que Deus precisar mover para me possibilitar chegar ao meu lugar seguro, Ele vai mover. Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos do monte e se abalaram, porque Deus está virado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizos, brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu
o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Que Deus! Você conseguiu imaginar tudo que ele falou aqui? Um filme cheio de efeitos especiais, né? O fogo, o vento, as brasas, o granizo, tudo ouve a voz do nosso Deus. E Ele envia anjos, e Ele envia flechas, e Ele envia o que for necessário para guerrear por nós. E esse Deus tão grande do seu alto monte, o que Ele faz? Versículo 16. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou e me tirou das águas profundas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. As nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos inimigos podem ser sim mais poderosos do que nós. Mas nunca mais fortes do que Deus. Nossas limitações podem ser mais fortes do que nós. Mais fortes do que as nossas capacidades? Podem. Mas nunca mais forte do que a capacitação que Deus tem para nós. Os nossos desafios podem ser tão grandes quanto um gigante, mas nunca maiores que o nosso Deus. Sozinho, de fato, nós não somos nada, mas com Cristo e em Cristo, nós somos tudo o que Ele quer que nós sejamos. E aí é importante nós frisarmos isso. Em Cristo eu sou tudo o que eu quero? Não. Mas em Cristo eu sou tudo o que Ele quer que eu seja. Eu sou tudo o que Ele precisa que eu seja. Porque às vezes nós confundimos e achamos que em Cristo eu posso todas as coisas, né? A gente tem que ler dentro do contexto. Ele nos fortalece para cumprir o seu propósito. Ele se levanta para guerrear por nós. Mas isso é proporcional à minha entrega. Isso é proporcional à minha pureza. Isso é proporcional ao meu jeito de levar a vida. Isso a gente vai ver mais adiante. E quando Deus nos toma pela mão e nos segura e nos tira dessa profundeza e nos leva para o lugar seguro, vem o versículo que eu acho... Não vou falar que é o melhor desse salmo, porque é um dos que eu acho que me salta muito mais assim aos olhos. Versículo 19, ele fala assim, trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Então, está vendo que tem um se? Ele precisa se agradar de mim, porque se eu não estiver agradando a Deus, na verdade, eu estou virando as costas para a proteção dEle. Eu preciso estar, sim, com a vida reta, sã, diante de Deus, porque senão como é que eu vou só clamar por ajuda? Se eu virei as costas, não foi Ele que virou para mim, fui eu que virei para Ele. Esse é o pulo do gato desse salmo. Mas eu quero me ater agora a esse lugar espaçoso. Quando a gente pensa num esconderijo, a gente pensa num lugar espaçoso? Não. A gente pensa num lugar apertadinho, escuro, escondido, embaixo de tudo. A gente não pensa num lugar espaçoso. E há poucas semanas, quando eu estava meditando nesse salmo, essa palavra me chamou a atenção. Um lugar espaçoso. Gente, esse esconderijo é o bom. Esse esconderijo é o bom. E por que esse esconderijo é tão espaçoso? Eu só consigo pensar, por quê? Porque o esconderijo é quem? É Ele. Se Ele é o nosso refúgio, Ele é grande,
A Bíblia fala que o nosso refúgio é embaixo das suas asas. Então, não é uma asinha, é uma zona. Então, é espaçoso. Dá para eu ter liberdade ali dentro. Liberdade para lutar, liberdade para cantar, liberdade para viver, para achar forças, para dançar na chuva, para o que mais? Para tantas coisas. É um lugar espaçoso. O nosso lugar seguro é um lugar espaçoso. E assim ele nos livra. Ele tirou Davi das profundezas para o lugar espaçoso. E aí, a partir do versículo 20, ele vai dizendo coisas que nós precisamos fazer. Embora não haja uma barreira física que nos distancie de Deus, pode haver sim uma barreira espiritual, uma barreira de alma até. E a partir do versículo 20, Davi fala assim: o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Quando ele fala que não me afastei perversamente do meu Deus, eu acho que ele estava se comparando a Saul. Porque Saul, ele começou bem, mas ele não terminou bem. Quando ele começou a ver coisas que ele podia se aproveitar e se vangloriar e se encher de empoderamento, ele fez o quê? Ele virou as costas para Deus e começou a falar: eu vou obedecer o que eu quiser e no resto... Uma das questões mais emblemáticas ali de Saul é justamente uma guerra que ele venceu e Deus falou: não pegue nada. E ele faz o quê? Ele leva as coisas boas. Mas eu trouxe para sacrificar para o Senhor. E daí vem aquela grande lição: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não tenho que inventar a roda para dar para Deus algo que Ele não tem me pedido. Eu não tenho que inventar falsas verdades para nutrir o meu ego, nutrir o meu eu, para me sentir bem comigo mesmo. Quando a nossa satisfação está em Deus, a gente vai ter tudo isso em Deus. Eu vou me sentir bem? Vou. Eu vou ter minha alma satisfeita? Vou. Eu vou ser feliz? Vou. Obedecendo, Débora, obedecer dá para ser bom? Dá. Obedecer dá para ser bom. Dá para ser leve? Dá. O meu fardo é leve. Na verdade, o fardo que a gente coloca sobre a gente é muito mais pesado do que o fardo que Deus, do fardo de Deus. Por quê? Ele carrega junto com a gente. E isso torna as coisas mais leves. Se eu tenho quem divida o fardo comigo, é muito mais leve. E Davi continua: porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com um íntegro, também íntegro. Com um puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. É lindo, não é? O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Por que eu preciso do Senhor derramando luz nas minhas trevas? Porque sem a luz dele eu sou trevas.
Sem a luz dele, eu sou o de mão impura, eu sou o que não é íntegro, eu sou o perverso, eu sou. Mas o Senhor derrama a sua luz sobre as minhas trevas. É como se nós fôssemos a lua e Deus o nosso sol. Ele é o nosso sol. O sol da justiça, o sol da manhã. Jesus, Ele é o nosso sol. Nós não temos luz própria. Precisamos, então, da sua luz se derramando sobre nós. Precisamos dessa luz que vem, nos renova, nos revigora, nos traz vida, nos traz paz, nos traz visão. Precisamos dessa luz. Só assim a gente vai conseguir agir como um reflexo dele. A gente não viu aqui que com o íntegro, ele se mostra íntegro. Com o puro, puro. Porque eu sou reflexo de Deus, não é isso que eu tenho que ser? Eu tenho que buscar ser um reflexo de Deus. Se eu estou buscando refletir Deus, eu estou cada vez me aproximando dele e ele vai poder usar da sua bondade para comigo. A partir do momento que eu digo não para alguma coisa que eu deveria ter feito, não, eu não quero agir assim. Eu estou afastando. Eu estou me afastando de Deus. Eu estou dizendo, não, eu não quero ficar nesse lugar espaçoso, não. Eu quero sair. E aí eu saio. Eu saio debaixo das asas. Cadê o lugar espaçoso? Não precisava voltar, eu estava escondida da tela. Ele me tirou do... Eu saio do meu lugar espaçoso. E para onde eu vou? Se eu sair do meu lugar espaçoso, eu vou para o meu lugar apertado. Sair do meu refúgio. Quando eu me vir em apuros, eu vou cair no lugar apertado de novo. Então, sou eu que saio. Nós não podemos sair dali. Nós precisamos entender que sem Deus nós somos esse ímpio. Sem Deus nós somos este que a chama está apagando. Em Jó, capítulo 18, a gente lê do versículo 5 ao 7. Pois a Robertinha vai botar. Na verdade, a luz do ímpio se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão, e a sua própria trama o derrubará. Ele aqui está falando o quê? Que sem Deus, a nossa vida se esvai. A lâmpada apaga. Que lâmpada é essa que apaga, gente? É a nossa lâmpada, a nossa vida, o nosso vigor, a nossa força. Sem Deus, o fogo se extingue, ou seja, os passos se enfraquecem, não tem firmeza mais para andar, não consegue... A gente morre. A gente pode comparar também com a parábola das 10 virgens. As 10 virgens saíram ao encontro do noivo. As 10 com o seu azeite, as 10 com sua chama acesa. No meio do caminho, o que aconteceu? 5 tinham o que repor. As outras 5 não tinham. Isso que tem que repor depende só de mim? Depende do meu relacionamento com Deus. Então é a mesma figura aqui. Ele é que derrama a luz nas minhas trevas. Se eu não estiver perto dele, a chama vai apagar. Se eu não estiver perto dele, a unção não renova. Acaba o combustível. A lâmpada vai, aos poucos, se apagando. E quanto mais distante eu estiver, mais escuro fica. E quando nós pensamos em luz, não tem como a gente não lembrar do Salmo 119. A luz para os nossos pés é a palavra de Deus.
Ela é a lâmpada para os nossos caminhos. Para eu brilhar Jesus, eu preciso me alimentar dessa palavra. Eu preciso ter uma vida de comunhão, oração, consagração, para que sim, aí eu possa alcançar este lugar seguro. Eu só vou enxergar se a lâmpada de Deus estiver iluminando os meus pés. Eu só vou respirar se a chama estiver queimando dentro de mim. Versículo 29. Pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é o rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas alturas. Ele treinou minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Vamos parar aqui por enquanto? Tem várias coisas aqui que já dá para a gente falar. Quando eu tenho esse Deus que derrama a luz nas minhas trevas, eu consigo enxergar o que em mim? A capacidade que eu não via. Por quê? Porque não vem de mim, vem dele. E a luz dele sobre mim me reveste. Me reveste de quê? De tudo que eu preciso. E esse revestimento não tem como a gente não pensar na armadura. Na armadura do Espírito Santo, que está descrita lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 18. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam-se com toda a armadura. Adianta eu vestir só o capacete? Às vezes eu boto só o capacete da salvação e pronto, estou salvo. Adianta? Não. Deus não quer que nós sejamos Aquiles gospel. Não. Eu não tenho que ser aquela pessoa que deixa uma partezinha de mim exposta. Porque aí vai ser justamente ali que a flecha vai me pegar. Eu preciso me revestir de toda a armadura. Toda a armadura para poder ficar firme contra as ciladas. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Por que eu preciso permanecer? Porque eu venci tudo, mas amanhã tem outra coisa. Eu não sei qual é o dia que ele vai me chamar. Eu tenho que estar pronta para amanhã. Eu preciso permanecer. E do que a gente vai se vestir? Da verdade, da couraça da justiça, dos pés calçados para a preparação do evangelho da paz, segurando o escudo da fé. Este é o único escudo que pode dissipar o que ele fala aqui para a gente? Os dardos. Como é que eu blindo a minha mente, então? Com o escudo da fé. Como é que eu venço os meus medos? Com o escudo da fé. Como é que eu tenho coragem de sair na rua? Com o escudo da fé. Como é que eu tenho coragem de dizer não? Porque muitas vezes é preciso ter coragem de dizer não. Não para um filho, não para até para o seu cônjuge. Não para as tentações desse mundo. O único jeito de você ter coragem de dizer não e se posicionar quando preciso é
com o escudo da fé. Usem também o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito. Quer dizer que a oração faz parte? Às vezes estamos tendo vidas de estudo, vidas de louvor, mas e a oração? Quanto que basta de orar? Nunca basta, né? Orar é sem cessar. Então a gente tem que estar o tempo inteiro no espírito de oração. Mas é importante sim a gente ter aquele momentinho. Aquele momentinho que você vai se desligar de tudo, que você vai falar com ele, que você vai ouvir dele o que ele quer falar com você. Davi tinha esses momentinhos. Não fica claro isso pra gente quando a gente lê a história dele? Ele tinha esses momentinhos. Nos momentos alegres e principalmente nos momentos tristes. Quando parece que não tem força. Davi tinha. A gente vê uns salmos aqui tão fortes, densos, tão dramáticos. No meio da profundidade da tristeza, ele encontrava o momentinho. Esse é o segredo. A gente precisa ter esses momentos com Deus. E aqui o versículo 18 termina: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus quer nos revestir com essa armadura. Ele quer nos dar essa ligeireza, Ele quer nos dar essa firmeza. E quando a gente se veste, se reveste da força de Deus, o versículo de 32 diz que Ele aperfeiçoa o meu caminho. Salmo 18, 32. O Deus que me revestiu de força aperfeiçoou o meu caminho. Às vezes tem uma pedra ali no meio que eu podia até tropeçar. Mas se eu estou com Deus, Ele vai me ajudando a aplainar o terreno. Ele vai me ajudando a iluminar para eu não cair naquele buraco ali da frente. Ele vai me puxando se de repente eu estiver começando a botar meu pé mais para o lado do que para o outro. Opa, vem cá. Ele aperfeiçoa o nosso caminho. E Davi fala: ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. O mesmo Davi, tudo bem que anos mais tarde, o mesmo Davi que teve que lutar com um gigante com o quê? Com uma funda, porque ele não tinha força para levantar uma espada grande. Ele não tinha força para pegar um outro tipo de arma, mas Deus foi preparando Davi. Até que os braços deles vergaram um arco de bronze. O arco de bronze era uma arma poderosa naquela época. E Davi, ele foi preparado para conseguir empunhar essa arma poderosa. Ele foi preparado para estar pronto contra todas as batalhas. Ele foi preparado lutando contra um leão, contra um urso, contra um Golias, contra um Saul, para depois viver e vencer cada batalha que foi imposta a ele. E o versículo 33 continua: ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas alturas. Também acho isso muito bom. Ele nos deixa ágeis e isso não faz com que a gente caia. Quanto mais rápido eu corro, é mais fácil de eu cair. Concordam? Se eu estou correndo muito rápido e tiver alguma coisa na minha frente, se eu esbarrar, a força vai ser proporcional à minha velocidade. Porque o impacto é maior. Cadê os físicos de plantão? Não é? Vai ser muito mais forte o impacto, mas ele dá ligeireza sem deixar com que a gente perca a firmeza. E ele firma os nossos pés, também não é no chão, é onde?
nas alturas. É muito mais difícil também. Imagine a cena, porque a gente sabe que o caminho é estreito. Então imagine a cena, a gente em cima da corda bamba, sem tabambo. Sem tabambo. Conseguindo fazer esse caminho com ligeireza e firmeza. É possível sozinho? É impossível. Se a gente tentar passar por esse caminho sozinho, a gente vai cair. A gente vai falhar. A gente não vai chegar na porta final, que é o que a gente quer. Porque a gente está falando aqui, é claro, das aflições desse mundo. Mas a gente tem que passar pelas aflições aqui para a gente chegar na nossa casa. A gente está aqui de passagem. Aqui não é o lugar final. Mas para eu chegar na minha casa, para eu chegar aonde Ele está preparando a minha morada, para eu viver a eternidade com Ele, eu preciso dele aqui. Eu preciso dele aqui, fortalecendo os meus passos, guiando os meus pés, me dando essa ligeireza e essa firmeza mesmo nas alturas. E no versículo 36, Davi fala assim, ó: alargaste o caminho sob os meus passos e os meus pés não vacilaram. Esse versículo conversa com o outro. Como que Deus alarga o caminho se o caminho é estreito? Como? A imagem que eu vou colocar para vocês aqui, que foi a que veio na minha mente, quando a gente está próximo a Ele, Ele coloca uma lente de aumento para a gente. E aí fica mais fácil de eu não errar. Aí fica mais fácil de eu enxergar as tortuosidades no meio do caminho, as sutilezas que às vezes se apresentam para que a gente caia. Davi teve que aprender isso na marra. Não é? Na hora que ele esqueceu da lupa, caiu. E é assim. É assim com a gente. E os nossos olhos só estarão abertos. E com essa lupa que deixa a gente enxergar mais claro esse caminho. E que parece até que ele se torna mais largo para a gente, mais claro, mais evidente. Se eu estiver perto dele, se eu estiver junto com ele, se eu estiver me alimentando da palavra, se eu estiver orando e me aproximando de Cristo. Quando Davi conseguiu entender isso, foi. E ele continuou, e ele cresceu, e ele perseguiu os inimigos, e ele alcançou, e ele só voltou depois de ter acabado tudo. Deus possibilitou com que Davi vencesse tudo que estava contra o seu reino, tudo o que estava ao redor, para que depois Salomão pudesse fazer o que ele precisava fazer. Ele preparou o caminho para o seu filho. Mas porque ele sabia que ele precisava de Deus, ele precisava se revestir em Deus, ele precisava da luz de Deus, ele precisava do olhar de Deus. Essa visão era a única que daria para Davi a resposta para resolver e vencer todos os conflitos. E esse mesmo Davi, que antes estava num lugar escondido, ele foi levantado para um lugar seguro, um lugar alto e espaçoso. Ele teve os seus pés firmados e teve os seus pés acelerados. Deus deu para ele uma velocidade que ele não poderia alcançar sozinho. E ele foi colocado como cabeça. Versículos 43 a 45 dizem que Davi foi colocado por cabeça ao tal ponto que a sua voz, os povos inimigos começaram a ouvir e obedecer.
Bastou-lhe ouvir a minha voz e logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. Deus fez uma reviravolta. Deus muniu Davi com a força que ele precisava, com a estratégia que ele precisava, com a autoridade que ele precisava para se posicionar e vencer, para sair das águas profundas, escuras, frias e encontrar o seu lugar espaçoso, seu ponto seguro, com pés firmes, ágeis, mãos fortes, prontas, voz de autoridade. E mesmo com tudo isso, ele não deixou de louvar e engrandecer a Deus. Então, Davi termina esse salmo da mesma forma que ele começa. Ele termina engrandecendo ao Senhor. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Versículo 49. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele vai glorificar Deus só dentro da igreja? Não. Ele está falando aqui que ele vai falar aos quatro cantos da terra. Todo mundo vai saber as grandezas do meu Deus. Todo mundo vai saber porque eu tenho o meu lugar seguro. Todo mundo vai saber porque eu tenho a minha vitória. Todo mundo vai saber porque eu consigo. Porque sem ele eu não conseguiria. Se fosse só eu não conseguiria. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje. Eu sei quais são as minhas. Mas eu sei para onde nós precisamos olhar para ter a solução. Davi, com a sua vida, nos mostra isso. A gente pode pensar até no exemplo contrário. Saul, com a sua vida, nos mostra como não fazer. Na Bíblia nós temos os exemplos que nós devemos nos espelhar e os exemplos que nós devemos... Opa, peraí, não posso fazer assim, né? Às vezes até com o mesmo personagem a gente pode ver situações. O próprio Davi tem situações que ele não deveria ter feito. O único que a gente pode se espelhar por completo é Jesus Cristo. Então hoje eu quero te convidar a sair do seu lugar apertado. O que tem tentado te sufocar? O que tem tentado anular a presença de Deus na sua vida? O que tem tentado distanciar Deus a ponto de que você veja assim e fala assim, mas Deus está tão longe. O que tem te lançado para esse lugar é menor do que Deus? Não importa a distância que você esteja dele hoje. Se você virar os seus olhos para ele, ele vai te ver. Se você elevar os seus olhos para onde tem o socorro e clamar, ele vai te ouvir. E há um caminho para percorrer. Há um caminho de santidade, há um caminho de renúncia, há um caminho de gratidão, há um caminho de louvor, de oração, de leitura da palavra. Há um caminho. Mas eu quero te convidar a sair deste lugar escuro e apertado para encontrar o seu lugar espaçoso em Jesus Cristo. Para achar o seu lugar iluminado, aonde tudo ficará mais claro, aonde os seus pés terão firmeza para caminhar. Não importa o nome da tua dificuldade, o que importa é o nome do teu Deus. Amém? Você pode se colocar em pé, então, se você quer sair desse lugar seguro. Sair desse lugar escuro. Quem quer sair do lugar escuro, pode se colocar de pé. E nós vamos clamar a esse Deus.
Esse Deus que é vitorioso nas batalhas. Esse Deus que nos mantém de pé, que nos leva a lugares altos, que nos leva a caminhar altaneiramente, com pés firmes e ágeis como a da corça. Esse Deus, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre há de ser. E como nós falamos no começo desse salmo, esse Deus é um Deus que brilha no meio da natureza. Esse é um Deus a quem a voz dele, a natureza escuta. A terra treme. E no meio dos nossos louvores, Ele age. Então, quero te convidar a se colocar como quem guerreia com essas armas de fé. Como quem guerreia com essas armas de vitória. Como quem conhece quem é este Deus. Um Deus vitorioso. Um Deus infalível. Os reinos podem vir. As doenças podem vir. As dificuldades podem vir, as mentiras podem vir, mas o nome do Senhor é imutável, é infalível. Nós cremos, Senhor, nesse Deus poderoso. Nós cremos neste Deus imutável. Esse Deus que como um trovão vem com vitória e graça. Esse Deus que vem com impetuosidade, com generosidade e amor. Nós proclamamos o Teu nome, Senhor. E nós declaramos que Tu és. Amém, Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas estremecer, cadeias terão se romper enquanto adorarmos.
as tuas mãos para nós, Senhor. Nos puxe das águas profundas, da solidão, do medo, da angústia, das atribulações. Queremos, Senhor, ser puxados para o teu colo, ser erguidos para este lugar seguro, um lugar que é espaçoso e não apertado, um lugar onde há paz e não angústia, um lugar onde há amor e não medo, um lugar onde há luz e não escuridão, Senhor. Leva-nos, Senhor Jesus, para este lugar. Queremos dia após dia caminhar neste caminho, com pés firmados e altaneiros, com a firmeza e a ligeireza da corça. Sabemos que só podemos encontrar isto em Ti, pois de Ti dependemos. E hoje declaramos com as nossas bocas: não importa o tamanho do problema, não importa o nome da tribulação, nós sabemos quem o nosso Deus é. Não importa o nome do problema, eu sei o nome do meu Deus. Eu sei quem Ele é e quem eu sou nele e através dele. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos aproveitar.